Hello, meus amores, how are you? Como é que vocês estão? Essa semana é semana de avaliar vocês, né? Avaliar o aprendizado de vocês através das nossas atividades avaliativas. E a Titi está passando aqui mais uma vez para fazer a leitura explicativa dessas atividades. Então, preste bastante atenção para vocês continuarem da maneira que estão, né? Saindo muito bem das atividades avaliativas. Primeira questão, né? As primeiras questões sobre o assunto means of transport, os meios de transporte. Então, a primeira questão, vocês vão ter 3 opções de meios de transporte, que vocês vão escrever abaixo o nome desses meios de transporte em inglês, obviamente, tá certo? Próxima questão, vocês vão encontrar, né, vai ter um caça-palavras, vocês vão encontrar aqui o nome de alguns meios de transporte. Cuidado que tem algumas pegadinhas, tá certo? Tem algumas palavras que não são meios de transporte. Então, se não é um meio de transporte, não circula, tá bom? Só circula o meio de transporte, tá? Está bem fácil de encontrar. Terceira questão, né? Vocês vão mostrar que aprenderam todos os meios de transporte, né? Vão ter mais 4 opções de meios de transporte. Vocês vão colocar o nome desses meios de transporte também em inglês. Quarta questão, vocês vão ter uma pergunta que vocês devem responder, tipo assim, o que é, né? Vocês devem responder essa pergunta em inglês, tá certo? Vocês vão responder com o meio de transporte, tá certo? Então, responde em inglês, tá certo? É um meio de transporte aéreo. Aí vocês colocam um exemplo de um meio de transporte aéreo, tá bom? Em inglês. E letra B, meio de transporte que só anda pelo trilho, tá bom? Aí escreve também meio de transporte que se locomove por cima de um trilho, tá bom? Questão 5. Desembaralhem as letras e descubra o nome dos meios de transporte. Depois escreva o nome corretamente, tá certo? Então, vocês vão ter aqui, ó, as imagens do meio de transporte e ao centro vocês vão ter esses nomes desses meios de transporte. Só que as letras não estão na ordem, tá certo? Vocês vão colocar o nome dessas letras, né? Vocês vão colocar essas letras em ordem para descobrir que meio de transporte é e escrever aqui o nome corretamente abaixo de cada um, tá certo? Seguindo, sexta questão, traduza para o português. Vocês vão ter os meios de transporte em inglês e vocês vão passar a tradução, né? Como é a tradução desse meio de transporte em português, tá certo? Questão 7, preste atenção. Pinte apenas o que se pede, tá bom? Vocês vão ter 6 meios de transporte, mas vocês só vão pintar 3, certo? Vão pintar só apenas os que estão sendo solicitados. O train, airplane e bus, tá certo? Pinta apenas esses 3, tá? Não pinta os 6 não, só os 3. Oitava questão, quando queremos saber o valor de algo em inglês, que pergunta nós fazemos, tá certo? Quando a gente quer perguntar o valor de determinada coisa em inglês, qual é a pergunta que a gente faz, tá bom? Escreve essa pergunta aqui. E para finalizar, questão 9, questão 10, vocês vão, né, com a ajuda de um responsável, vocês vão distribuir, né? Vocês vão colocar valores para esses itens abaixo, tá certo? Vocês vão dizer quanto custa, tá bom? Cada item desse, tá bom? Aí lembre-se de responder dessa maneira aqui, tá bom? It is, aí coloca o valor, tá certo? Escreve esse número por extenso, tá certo? Escreve o número em inglês por extenso. E vocês colocam todos os valores de real, tá certo? A Titi mostrou na aula, né? O euro e o dólar, tá certo? Mas vocês escrevem aqui apenas em real, tá bom? É a nossa moeda, o real, tá bom? Então, coloca um valor para cada item desse e lembra de escrever a frase correta, tá certo? A resposta completa, aliás, tá bom? E para finalizar, vocês já vão ter, na questão 10, os valores, né? Vocês vão ter mais alguns itens, vai ter um valor já para cada um. E vocês vão escrever por extenso, aí dessa maneira novamente, tá bom? It is, aí o número por extenso, né? Em inglês por extenso. E também vai estar em real, tá certo? Então, coloca real, tá bom? E é isso, tá bom? Nossa atividade avaliativa. É o desejo da Titi que vocês tenham aprendido o máximo possível, certo? E que saiam bem nas atividades avaliativas. E qualquer dúvida, já sabem, é só entrar em contato com a Titi, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.